Boa tarde, aqui é o Pastor Renato, mais uma vez. Olha eu aí com vocês, meu querido, com uma mensagem bíblica para o seu coração. Hoje é domingo, dia de culto, adoração, louvor, muita música, porque nessa dimensão existencial de adoração, que está no capítulo 4 de João, né? Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos lá nos derramar diante de Deus. Mas há uma falácia aí, uma, uma espécie de pensamento que tem contagiado as pessoas. E isso, quando eu escuto, eu fico, não indignado, mas eu fico triste, porque a pessoa está se auto-justificando o que ela quer. Ela não quer ir na igreja, ela não quer servir a Deus, ela não quer buscar a Deus. Então ela cria falácias. Eu vou dizer uma das falácias hoje, e eu vou dar um motivo contra essa falácia. A falácia hoje que é mais ou menos o seguinte, que as pessoas falam: você não precisa ir à igreja. Essa é a falácia. Será que é verdade? Vamos ver na palavra de Deus. Porque esse é um argumento humano. Eu não preciso buscar Deus. Eu creio em Deus, eu sei que Ele existe, Ele está comigo, mas eu não vou na igreja. Então, porque você não sabe o que é a eclésia, que é um nome grego para a igreja. A igreja é tudo, meu irmão. Sabe quem é o criador da igreja? Está lá em Colossenses, capítulo 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele quem? Jesus. Ele é o princípio, o primogênito único de entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? Primazia, para ele ter o quê? A excelência de ser adorado, de ser buscado, reverenciado. Ele é Yahweh, aquele que existe, aquele que auto se criou. Ele é o próprio Deus, ele é a eternidade. Ele é a eternidade passada, presente e futura. Então tem um texto aqui em 1 Coríntios 12. Ele fala sobre os dons. No capítulo 14 ele fala sobre dons e no meio ele fala sobre o amor. O amor é o dom supremo. Mas o que diz lá em 1 Coríntios 12? Diz: porque assim como o corpo é muito e muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos um membro, então ele vai começar a dar dicas porque nós devemos ir à igreja. Porque se dissermos o pé porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser porque eu não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde está o olfato? Verso 13 diz: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Você precisa ser batizado. Você precisa ser mergulhado nesse corpo por Deus. Então, imagina o corpo humano. Aqui está esse corpo, velho, já cheio de 7 câncer, né? Já derrubado, cansado, largado, abandonado. Mas estou aqui firme no Senhor Jesus. Eu quero dar um exemplo. Digamos que esse braço, se eu arrancar esse braço e pôr aqui em cima dessa mesa, isso aí mesmo. O que vai acontecer com esse braço? Ele vai se decompor, porque ele está fora do corpo. Ele vai entrar em apodrecimento. E ele vai petrificar. É putrefação, chama, na verdade, a palavra. É isso aí. Fala umas palavras meio difíceis, acaba assim, se enroscando. É putrefação, essa é a palavra certa.
vai apodrecer. Vamos pegar a brasa, sei lá, tá numa chácara, você acendeu a lareira, uma brasa caiu fora, ela vai apagar. Você precisa da igreja. A igreja é os membros sustentado por Deus. Lá você adora, lá você confessa os seus pecados, lá você adora, você louva, você busca, você compartilha. Há um texto lá no Salmo 122, diz: alegrei-me quanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para quebrar essa falácia mentirosa, satânica às vezes, né, esse pensamento, Deus é a própria igreja, é Ele que sustenta, é Ele que fortalece, é Ele que dá dinâmica, Ele dá dom, Ele dá promessa, Ele dá graça. É na igreja, juntos, unidos, é que acontece as curas do seu pecado, a cura da sua doença. Deus liberta. Então a igreja, você precisa da igreja. Porque lá você vai encontrar a palavra de Deus, você vai se alimentar, você vai se fortalecer, você vai ser alguém. Fora a igreja, você não é nada. Sinto muito em dizer, você é um morto ambulante. Oremos. Deus, obrigado por essa palavra. A igreja foi o Senhor que criou, não foi o homem. E quando o homem não busca a tua face, quando o homem não está na igreja, ele está perdido. Ele está entrando em putrefação, apodrecimento. Ele está em decomposição, porque ele está fora do propósito e do plano do Senhor. Por isso que a igreja é sua, não é nossa. Nós vamos lá, que é um local de pecadores, como eu sou. Nós precisamos da tua graça. Toca nessas pessoas, que eles entendam isso, essa dinâmica. Precisamos ir à igreja, porque na igreja nós vamos encontrar pessoas como nós, pecadores, que são falhos e que precisam do corpo, onde Cristo é o cabeça, Ele é o comandante. Ele vai editar e vai fazer com que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Abençoe todos que estão indo no culto agora para te adorar. Faça dessa noite, Senhor, uma noite especial em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que pare com essa falácia. Você precisa ir na igreja. Se você não for à igreja, você está entrando em putrefação. Oh, meu Deus do céu. Tenha misericórdia. Vai, que Deus te abençoe.